Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à sétima e penúltima aula dessa nossa oficina de escrita criativa, escrevendo meu primeiro conto. Na aula de hoje eu vou fazer outra demonstração prática, né, escrevendo, assim como na aula anterior. E eu estou aqui com o primeiro capítulo do primeiro livro que eu escrevi, com 10 anos. Um livro baseado num filme chamado Tropas Estelares. Como eu sempre falo, essa oficina ela foi financiada através de recursos do governo, através da lei Aldir Blanc, que foi direcionada para a produção cultural de diversos tipos. E eu fui contemplado num desses editais que foi criado nesse período. E a gente está aqui desenvolvendo a nossa oficina de escrita. Espero que vocês estejam gostando. Então, qual é a minha ideia de trazer esse meu texto, esse meu primeiro capítulo do meu primeiro livro? Já fazia muitos anos que eu não li isso aqui, e realmente é impressionante você guardar essas coisas assim e depois de muitos anos você voltar para ver e saber que você evoluiu, né? É uma coisa boa. Por mais que eu leia isso e ache um texto assim estranho, mas é importante que a gente tenha essa noção, né, de que eu tinha apenas 10 anos, agora eu tenho 24, então muita coisa aconteceu, muita coisa eu aprendi, pratiquei muito depois desse tempo ainda, então realmente não faria sentido que eu quisesse que esse texto aqui fosse um texto perfeito, até porque os meus de hoje ainda também não são, né, mas ainda bem que são muito melhores do que esse aqui. Talvez muita gente pense o, que o processo de publicação de um livro seja uma coisa bem mais simples do que ela realmente é. Mas, principalmente quando você está fazendo assim uma coisa mais profissional, para uma editora, por exemplo, você escreve o seu livro e você tem pessoas que revisam o seu livro constantemente junto com você, conforme você vai escrevendo. Isso é um exemplo, tá? Pode ser que editoras diferentes façam esse processo de formas diferentes e variando de autor para autor. Até porque tem escritores que escrevem bem rápido, tem outros que demoram muito. E você vai nesse processo de revisar, de ter alguém para analisar aquilo que você vai escrevendo, de ter alguém para te dar sugestões enquanto você vai escrevendo. Tem aquela pessoa que faz a revisão ortográfica, vê se não tem nenhum erro de português. E além dessas pequenas revisões que você faz enquanto você vai escrevendo, que também não podem ser excessivas, senão elas acabam atrapalhando e cansando muito mais do que ajudando, você também tem uma, duas, três ou mais revisões quando você acaba o seu livro. Então é bom que você goste do que você está escrevendo, porque você vai ter que ler uma vez, é o mínimo, né? Depois que você acabar, você tem que reler o que você escreveu. E uma regra que muitos dizem, que muitos falam, é que você ler o seu texto em voz alta te ajuda a encontrar coisas que estão fora do lugar no seu texto. Que é mais fácil você perceber os erros quando você está falando do que quando você apenas está lendo com a mente. Então o que é que eu quero aqui? Eu quero. Vocês estão vendo aqui que eu estou com duas telas do Google Docs, que é
o aplicativo de escrita da Google. Inclusive eu indico para quem puder usar esse aplicativo, eu acho muito bom porque você que tem uma conta do Gmail, que é o e-mail da Google, você tem acesso a esse aplicativo aqui e você vai escrevendo aqui, tudo que você vai escrevendo aqui ele vai salvando online. Então você, por exemplo, está escrevendo um trabalho importante, um livro, alguma coisa assim, e cai energia, seu computador dá algum problema, seu HD dá algum problema, você não vai ter a preocupação de perder esse arquivo, por exemplo. Existem outras formas de fazer isso, mas uma delas é essa, escrevendo em um aplicativo que já guarda seu trabalho na nuvem, como chamam, né? Nos servidores da Google. Então você não perde o que você escreveu. Então aqui desse lado esquerdo eu tenho o texto do jeito que eu escrevi. Lá com 10 anos eu estava na quarta série, que hoje é o quinto ano, né? Mas na minha época se chamava quarta série. Então eu escrevi esse texto aqui, apresentei para a professora Celinha, como uma atividade que ela passou de fazer uma redação na turma da gente. E aí ela me sugeriu que eu tentasse escrever um livro a partir disso aqui. E como eu sempre falo, essa foi uma das maiores motivações que eu recebi para começar a escrever. Apesar de que eu tenha excluído esse livro depois que eu terminei e só consegui recuperar uma parte, mas essa experiência de ter escrito isso aqui foi muito boa. Então eu não escrevi só isso aqui foi só o primeiro capítulo. Eu escrevi, demorei um bom tempo para terminar, mas eu escrevi umas 20 páginas, por exemplo. Na época eu achei que o livro estava ridículo, mas hoje eu penso que eu vejo como foi algo muito interessante que eu fiz naquela época e eu menosprezei, mas deveria ter valorizado mais. E o que é que eu vou fazer aqui desse lado direito? Eu vou tentar reescrever, analisar os erros que eu fiz aqui, que pode ser alguns erros que vocês participantes estão ainda não prestaram atenção, por exemplo, por falta de experiência mesmo, não é nada, não é demérito de vocês, não é nenhum problema que vocês cometam erros que eu vou apontar aqui não, porque afinal essa oficina ela é feita para qualquer pessoa, até mesmo pessoas que nunca tiveram experiência de escrever assim, esse tipo de coisa. Então vamos ler primeiro esse, esse capítulo. Parte 1: A descoberta. Depois de 105 anos, as viagens evoluíram. São construídas as primeiras Speed Stars. Nesse mesmo ano, os cientistas criam também telescópios de longo alcance. Com essas invenções, descobrem-se civilizações antigas em outras galáxias. Como vocês vão perceber aqui, tem uns erros de vírgula, uns erros de pontuação, por exemplo, mas eu não vou mexer nesse texto aqui da esquerda, não. Eu só vou reescrever ele aqui da do lado direito. Os erros que o texto original tem, eu vou deixar eles aí, que é para justamente a gente ter uma base. A gente poder comparar depois. Eles também encontraram uma ameaça à vida na Terra, os alienígenas querendo destruir a Terra. Aqui você tem Terra, Terra, né? Tá repetindo Terra duas vezes. Tem Terra em letra minúscula, era para ser maiúscula. Aqui depois de nesse mesmo ano deveria ter uma vírgula, né? Aqui criam também telescópios de longo alcance e com essas invenções descobrem-se. Acho que não seria descobrem-se, seria só descobrem mesmo. Eu não vou ficar detalhando muito erros de português aqui porque não é tanto o objetivo da nossa oficina e eu também não sou formado em letras. Meu conhecimento de gramática, de ortografia vem mais do que eu estudei no ensino médio, no ensino fundamental e na experiência que a gente vai adquirindo lendo livros. Conforme você vai lendo livros, você vai notando
Porque assim, a maioria dos livros eles são escritos, é o que se espera, né? Seguindo as normas. Então, quanto mais você lê, mais aquelas normas vão se tornando naturais para você, mais você vai aprendendo como escrever lendo, que é uma coisa muito interessante. A tropa de alienígenas da galáxia Zero, aqui não precisaria ter essas aspas aqui, são chefiados. Aqui, se é a tropa é chefiada, não é a tropa são chefiados. Cada um dos planetas são chefiados em cada um dos planetas pelos seus próprios reis. São eles Aron do planeta Arum 112, Baron do planeta Barum K9 e o rei Caron do planeta Carum 101,2. Vocês perceberam, né, o que eu fiz aqui? A, B, C. Isso aqui parece rádio, né? 101,2. Essa batalha vai ser a mais fácil, embora nenhuma seja fácil. Ficou estranho, né, isso aqui? Mas eles são meio atrapalhados e sua tecnologia não é tão avançada como a dos outros. Outros? Quem? Quem são os outros? E esse mais aqui também ficou meio, meio fora aqui. Isso não... Essa batalha vai ser fácil, mas eles são meio atrapalhados. Poderia ser e eles são. Além disso, eles são meio atrapalhados. Eles são orcs. Como sempre, eu colocando referências de Senhor dos Anéis nas coisas que eu escrevo, né? Não tem jeito. Cuidado, eles ouvem e farejam muito bem. Retomando um assunto que nós falamos em aulas anteriores, nós podemos perceber que esse narrador é um narrador onisciente, né? Para que ele saiba que o nome dos planetas, o nome dos reis de cada planeta, sem que ninguém tenha ido lá, então ele não pode ser um narrador personagem. Do ponto de vista, pelo menos do que se vê até agora, os seres humanos descobriram que existem esses outros planetas com civilizações e de alguma forma, que eu não sei como é que eu cheguei a essa conclusão aqui, eles sabem que esses alienígenas estão vindo atacar a Terra. Aí o narrador ele sabe o nome do planeta e ele sabe o nome do rei de cada planeta. Então nesse caso aqui é um narrador onisciente, né? Que aí no caso vai se tornar um problema aqui depois que eu vou mostrar para vocês. A viagem começa pelo planeta Arum 112, mas que viagem? Fala de uma viagem como se já tivesse falado sobre o que é essa viagem. Não foi falado o que é essa viagem antes. A viagem começa qual viagem? Eu sou o soldado João e faço parte dos melhores soldados de todo o planeta. Pratico judô. Até aqui estava vindo, tava sendo escrito com um narrador em terceira pessoa, onisciente, e aqui vem para um narrador personagem em primeira pessoa. Eu sou o soldado João. Isso fica confuso no texto, como eu já falei para vocês antes, é melhor a gente tentar evitar esse tipo de troca aqui. Ou eu faria desde o início com o narrador em primeira pessoa, ou então não colocaria esse narrador em primeira pessoa aqui, continuaria em terceira pessoa até o final, seria o correto. Eu sou alto, forte, tenho olhos azuis e sou meio loiro. Meio loiro. Meus melhores amigos são todos do Brasil e eu também. São eles Oscar, Marcos, Alexandre, Arthur e o meu irmão. Esses quatro aqui são nomes de colegas que estudavam comigo na época do quinto ano. Dentro das Speed Stars é tudo muito confortável. Lá tem tudo que tem uma casa, geladeira, televisão, tudo. Não precisava repetir tudo aqui. Já falei tudo muito confortável. Tudo que tem uma casa, geladeira, televisão. Não precisava deixar de colocar tudo de novo, não. Os novos telescópios também são muito legais. Eles visualizam as coisas que estão a muitos e muitos milhões de quilômetros da Terra. Aqui eu já tinha falado sobre telescópios de longo alcance, aqui em cima. Então não precisava ter falado sobre ele aqui de novo. Esses detalhes aqui sobre o telescópio, já que eu mencionei ele aqui em cima, poderia ter colocado aqui em cima mesmo. São com esses equipamentos, com nossas armas e com nossa fé e determinação,
vamos acabar com essa confusão. Aqui seria um que, né? Que vamos acabar. Aqui você percebe que esse primeiro capítulo, ele é uma bagunça de coisas, né? Tem hora que eu tô falando sobre os telescópios, sobre as Speed Stars, que são naves, mas em nenhum momento eu digo que são naves. Eu sei que são naves porque dá para perceber pelo contexto. Aí no segundo parágrafo eu já falo sobre os alienígenas e sobre os reis. Aí no terceiro parágrafo eu já estou falando sobre uma batalha. Depois eu falo sobre uma viagem que eu nem tinha falado ainda. Aí eu já não falo mais nada sobre essa viagem, estou falando que eu sou um soldado. Falo sobre os meus amigos. Aí já volto a falar sobre as naves de novo, dentro das Speed Stars é muito confortável, tal, tal. Aí depois falo sobre os telescópios, depois falo sobre acabar com a confusão. Então, esse isso aqui é o tipo de coisa que a gente deve evitar. Esse capítulo é uma confusão total, não tem um início, não tem um meio, não tem um fim e fala um pouco sobre tudo e acaba que não explica bem nada. Falou sobre telescópio, falou sobre a nave, falou sobre o João, que deve ser, pelo que eu lembro, eu acho que com certeza é o personagem principal. Falou sobre os reis, falou sobre tanta coisa, não precisava dessa exposição logo no começo. A gente não precisa começar a nossa história jogando toda essa informação na cara do leitor assim, porque tudo isso já está muito organizado, ou pelo menos mais organizado na nossa cabeça do que na cabeça do leitor, quando a gente começa a escrever. E a gente acha que o leitor vai entender tudo isso de cara, vai conseguir processar tudo de uma vez. Mas nem sempre ele vai. E também nem sempre é interessante jogar tanta coisa de uma vez. Vai mostrando as coisas aos poucos. A gente não deve ter pressa para escrever. Nem a gente deve enrolar, ser prolixo, ser redundante, escrever a mesma coisa várias vezes para simplesmente para encher, para ter conteúdo. Mas também a gente não deve escrever com pressa, omitindo coisas, bagunçando tudo sem nenhum planejamento, porque as coisas não são tão simples assim. Você precisa, às vezes, sentar um pouco, pensar, muitas vezes nem com o editor de texto aberto. Às vezes você se deita, sei lá, fica pensando sobre a história, o que é que você vai fazer. Ah, e esse personagem, ele veio de onde? Qual é a motivação dele? Ah, tem uma guerra? Tem. Mas por quê? Por que que tem essa guerra? Será que a única solução para acabar a guerra é que os dois lados se matem até que um lado saia vencedor? Será que não existe a possibilidade de haver um acordo? Então, o escritor, ele precisa pensar em muitas coisas. E quando você está escrevendo, é importante que você já tenha noção, mesmo que talvez você nem tenha noção de como será o final da história, mas que você tenha noção, pelo menos, de alguns passos à frente. Porque aí você vai poder planejar certas coisas e você vai assim você vai poder também conseguir surpreender o leitor. Então, no momento que você surpreende o leitor, ele vai pensar, nossa, isso tudo já estava planejado. Isso é uma sensação boa que a gente tem quando lê um livro, de que, por exemplo, existe um mistério, digamos, de um assassinato, e você é levado a crer, por boa parte do livro, que o assassino que estão procurando é uma certa pessoa. E depois você descobre que é outra, e quando você descobre que é essa outra, você percebe que desde o início o autor deu indícios, mas que você não percebeu. E às vezes você lendo o livro de novo, já sabendo essa informação, você percebe que desde o início estava tudo planejado para ser aquele outro, que a gente não esperava. Aqui então vamos começar. Então,
O que seria melhor, escrever em primeira ou em terceira pessoa? Depende do objetivo, né? Digamos que, por exemplo, eu queira aqui fazer um diário do soldado, diário do soldado João, falando sobre ele está a alguns dias de embarcar numa viagem para planetas desconhecidos, para o espaço desconhecido, e aqui ele vai registrar, poderia ser em áudio, mesmo que seja um livro, mas esse livro poderia descrever um diário gravado em áudio, por exemplo, ou em vídeo, ou até mesmo escrito mesmo pelo próprio João. Que esse João, obviamente, foi baseado em mim, né, nessa época. Eu tô falando assim como se fosse outra pessoa, porque ele é o personagem. Então vamos começar o diário do João aqui e tentar refazer esse primeiro capítulo. Vou tentar não fazer tão diferente para também não perder a essência demais aqui do que eu fiz, né? Senão perde o sentido do que a gente está fazendo. Aqui, depois de 105 anos. 105 anos depois de quê? Não vou manter isso aqui porque não faz sentido. 105 anos depois de. Poderia ser 105 anos depois da primeira viagem do Homem à Lua, por exemplo, não sei. Mas eu não sou tão otimista assim. Vamos colocar 1500. 1500 anos. 1500 anos após a primeira, após o primeiro passo dado em superfície lunar. O homem está pronto para visitar planetas fora do sistema solar. Na época que eu escrevi esse primeiro livro, eu não tinha certas noções de astronomia, de física que eu tenho hoje. Então, a minha visão, escrevendo algo de ficção científica, até pelas minhas próprias visões, expectativas para o futuro, não tem mais como eu escrever que essas coisas estão acontecendo da forma que eu imaginei quando eu iniciei esse livro, né? Então, algumas coisas mudaram. Com nossos melhores telescópios, podemos descobrir civilizações antigas em outros sistemas da nossa galáxia. Por que eu vou colocar da nossa galáxia? Porque, opinião própria, eu imagino que a distância entre galáxias seja grande demais. Talvez isso possa até ser um pessimismo da minha parte, mas eu acredito que a distância entre galáxias é grande demais para que seja algum dia vencida pela tecnologia humana. Então, eu acho que se algum dia o homem conseguir visitar outro planeta, seria no máximo dentro da nossa própria galáxia. Então, outra coisa que eu mudaria nessa história aqui. Com nossos melhores telescópios, podemos descobrir civilizações antigas em outros sistemas da nossa galáxia. E aí o que acontece? Essa ameaça à vida na Terra seria uma dúvida, não uma certeza. Por quê? Sem querer, sem me aprofundar tanto nesse assunto, mas, por exemplo, quando você aponta o telescópio para um lugar que está
muito distante de você, a luz que saiu desse lugar demorou muitos anos para chegar onde você está. Então você não tem como saber se aquele objeto que você está observando no tempo presente, ele ainda é da mesma forma que você viu. Então digamos que se você aponta um telescópio para um lugar e você consegue com esse telescópio perceber que tem uma civilização ali naquele planeta. Dependendo dos anos que demorou para aquela luz chegar em você, pode ser que hoje, no tempo presente, essa civilização nem exista mais. Ou seja, uma coisa totalmente diferente. Seriam eles amistosos, ou seja, amigos, ou hostis, violentos. Somos parte de uma missão para buscar contato com esse povo de outro mundo. A tropa de alienígenas e tal são chefiados, cada um por seus planetas. Não vou, não vou colocar isso aqui, porque como eu já disse a vocês, eu estou escrevendo partindo do ponto de vista de que ainda não se sabe tanta coisa assim. E, na minha opinião, isso deixa até as coisas mais interessantes, que você vai querer ler para descobrir, junto com o personagem, mais sobre esse povo que foi encontrado, mais sobre esses alienígenas, esses extraterrestres. Mas esses nomes podem ser os nomes que os próprios cientistas deram aos planetas do Sistema Solar. Segundo, segundo os cientistas, é bem provável que a civilização, que essa civilização tenha se espalhado pelos três planetas rochosos do sistema. São planetas similares à Terra e a Vênus. Similares à Terra e a Vênus. Acredito que seja assim. Similares foram então nomeados de Arum, Barum, vou deixar no mesmo padrão aqui, Caron. Aí aqui eu posso falar sobre a nave, por exemplo. As nossas naves, Speedstars, manter o mesmo nome, sem problema, serão capazes de visitar pelo menos um deles. E cremos que, dependendo do que encontrarmos lá,
recarregar as energias da nossa nave para fazer outras viagens dentro do sistema. Essa batalha vai ser fácil, embora não seja fácil, não vai ter batalha, né? Como eu já havia falado. Eu sou João, o melhor soldado do planeta, pratico judô. Eu vou colocar essa apresentação aqui nesse primeiro parágrafo. Somos parte de uma missão. Eu sou o João Santos, soldado da nova tropa estelar internacional, formada por membros de diversas nações da Terra, e farei parte de uma missão para buscar contato com esse povo com nossos melhores telescópios. Podemos descobrir uma civilização antiga. Até agora eu só falei de uma, então não civilizações, uma civilização antiga. Podemos descobrir uma civilização antiga em outro sistema da nossa galáxia. Seriam eles amistosos ou hostis. Eu sou João Santos. Não tem necessidade de falar dos melhores amigos agora, nem que dentro das expedições é muito confortável, tal. Os novos telescópios também são muito legais, eles visualizam coisas, não tem necessidade disso. São com esses equipamentos, com nossas armas e com nossa fé, que vamos acabar com essa confusão. Também não tem confusão. Então, se formos escrever mais algo aqui, será de algo novo. Isso aqui foi, então, o que eu pude aproveitar do que eu tinha escrito, né? O resto eu falei que eu descartaria, por exemplo, se fosse refazer isso aqui. Eu posso, por exemplo, adicionar um outro personagem aqui e colocar uma interação, colocar uma opinião sobre esse personagem. Porque como isso aqui é, digamos assim, um diário dele, então poderia falar mais, por exemplo, sobre o dia desse personagem. Ou também o porquê dele estar escrevendo esse diário. O capitão Joseph está muito confiante com a missão. Disse que acredita na competência da nossa equipe. E se o capitão acredita, quem sou eu para duvidar? Mas não conheço
todos os membros da missão e acredito que será um desafio para todos nós a convivência dentro da Speedstar quando estivermos no espaço interestelar. Também não consigo parar de pensar nos riscos. Por isso também estou gravando esse diário em áudio que será transmitido para a Terra e registrado. Será transmitido para a Terra, registrado e divulgado, caso não retorne com vida. Caso não retorne. Ou algo de errado. Mas se você está lendo isso, eu espero ter decidido divulgar o diário por ser um registro de uma missão bem-sucedida. Sentirei muita saudade dos meus pais, dos meus irmãos, de alguns amigos, não todos. E de um certo alguém. Muitas saudades, muitas. Não muitas saudades, muitas. Tem que concordar. É muito idiota escrever assim. O narrador, o personagem está anotando aqui, registrando um pensamento dele, né? Um questionamento que ele faz a si mesmo. Amanhã voltarei para falar mais sobre os preparativos para a viagem. O treinamento continua intenso. Não paro de pensar em tudo que estou deixando para trás, mas acredito que é um sacrifício válido. Então, é um texto bem diferente, né, do anterior. O texto escrito pelo João Sérgio de 2005, eu acho.
e o texto do João Sérgio de 2021 são textos bem diferentes. Esse aqui ainda não é um texto perfeito, mas eu acredito que pude mostrar para vocês alguns erros aqui, alguns erros que eu corrigi, algumas coisas que eu ignorei por razões próprias ou porque eram erros mesmo também. E revisei o texto aqui para a minha forma de ver e minha forma de escrever atual. Pessoal, como eu já havia falado para vocês, é importante que vocês busquem manter as coisas que vocês escrevem. Seja para acompanhar, principalmente por isso, para acompanhar a evolução de vocês. E outra coisa também, lembrar de sempre revisar os textos quando a gente termina de escrever. Esses textos aqui que eu escrevia na época, eles não eram revisados. Eu não tinha essas orientações que nós estamos estudando aqui de conceitos de início, meio e fim, de estrutura, de diálogo, de coerência, de narrador. Eu não tinha nenhuma orientação desse tipo. Muitos anos depois é que eu fui saber que existiam livros que orientavam sobre escrita, oficinas de escrita criativa, canais no YouTube, existem canais muito bons no YouTube. É só você pesquisar coisas como escrever diálogos, como escrever um conto. Você vai encontrar vários vídeos de várias pessoas sobre vários pontos de vista diferentes, ensinando, dando dicas de escrita, dando dicas de como ter ideias. E foi assim que eu comecei a melhorar a minha escrita. Além da prática, a própria prática te ajuda a melhorar na escrita. Eu também melhorei muito assistindo a esses vídeos. Um canal que eu poderia citar, principalmente, que é um canal que me ajudou muito, é o canal do YouTube chamado Fixomos, é o canal da Avlange. Eu indico a qualquer pessoa que queira aprender mais, estudar outros temas relacionados à escrita, vão no canal da Avlange, o Fixomos, que lá tem muito conteúdo bom também. Estamos chegando no final da nossa oficina, já estamos nos processos de estruturar os contos, de escrever as histórias. E eu quero pedir mais uma vez que vocês que estão nos acompanhando, mas ainda não se decidiram se vão participar do nosso livro, o nosso livro vai acontecer. Entre em contato comigo, entre no grupo e vamos fazer parte dessa nossa produção. Eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos. Está sendo muito bom poder passar esses conceitos para vocês, poder auxiliá-los, poder realizar esse meu sonho de ser um professor, nem que seja por alguns dias. Eu já tinha essa ideia de fazer uma oficina e publicar um livro com os contos dos participantes da oficina, desde antes mesmo de surgir esse edital. Felizmente esse edital surgiu e eu pude participar dele. Resumindo mais uma vez, hoje nós falamos sobre conceitos anteriores de outras aulas, falamos principalmente também sobre, mais uma vez, sobre a importância da estruturação, sobre a importância da revisão, revisar falando em voz alta, ter uma noção, um senso crítico de saber que aquilo que nós fazemos, principalmente quando estamos fazendo pela primeira vez, não vai ficar perfeito. Então temos que ter a humildade de ler e apagar sem dó mesmo aquelas partes que ficaram ruins, refazer. Algumas coisas merecem ser refeitas, algumas coisas merecem simplesmente serem apagadas do nosso texto. A gente vai percebendo erros de português, a gente vai corrigindo, a gente vai percebendo que faltou falar sobre algumas coisas. Esse texto aqui que eu escrevi agora, se eu fosse revisar ele também, com certeza mudaria algumas coisas.
mas ele já é uma revisão desse texto aqui anterior. Então também tem essa questão de saber quando parar. Nenhum texto nunca vai estar 100%. Então, se você também revisar o seu texto demais, ficar com muito medo de publicar, você vai acabar nunca publicando, que foi o que aconteceu comigo tantas e tantas vezes. Você não pode deixar a revisão, é um processo importante sim, mas você não pode deixar que a revisão atrapalhe o seu processo criativo, que a revisão se estenda demais ao ponto de que a publicação desse livro nunca chegue. Seja uma publicação online em e-books, né, uma publicação digital que você lê em celular, que você lê no computador, que você lê num tablet, ou a publicação em livro físico mesmo, exemplares de papel. Seja qual for a publicação, você não pode deixar que a sua revisão atrapalhe. A não ser que você julgue verdadeiramente, e para isso eu também indico que você busque a ajuda de outras pessoas, que quando você esteja escrevendo, você busque sempre a ajuda de alguém que você conhece, que você confia, alguém próximo a você, e você pede essa pessoa para ler o seu texto. Isso é chamado por muitos de o leitor beta, o leitor ou leitor alfa, algo do tipo. Que esse leitor beta, ele é aquela pessoa que só você e ela, pode ser que tenha mais de um leitor beta também, muitas vezes é só um leitor beta. Que esse leitor vai ler a sua história antes de ser publicada, conforme você vai escrevendo, e você vai pedindo opiniões a essa pessoa. E você tem que pedir a essa pessoa, olha, seja sincera comigo. Tudo que você não gostar, você precisa dizer, olha, não gostei disso aqui, tem um erro aqui que você não percebeu. E essa pessoa vai te ajudar a escrever o seu livro. É claro que nem 100% das coisas que o leitor beta não gostar do seu livro você é obrigado a alterar. Você também pode argumentar que certas coisas que o leitor beta encontrou como erros ou que não gostou no seu livro, essas coisas vão fazer parte do seu livro mesmo e não tem como alterar. Isso é uma liberdade que o autor tem de manter, de fazer certas coisas na sua obra do jeito que ele quer, né? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Nos encontramos semana que vem para a nossa última aula. Até lá!